Boa tarde. Continuando nossas exposições de sábado em nosso canal, nós já havíamos anunciado semana passada, mas tivemos um problema técnico de falta de energia e não pudemos desenvolver, mas bom continuar agora, porque é Dia Internacional da Mulher, e vamos enfocar uma obra de uma santa católica que, se não foi a primeira, foi das primeiras a ser declarada doutora da igreja. A igreja é muito machista ainda, não permite mulheres serem sacerdotes, sacerdotisas, né? Mas ainda já vem avançando, a mulher pode ser ministra, tudo. Mas aí temos a Santa Teresa, nós vamos enfocar esse livro Caminho de Perfeição. É interessante, Caminho de Perfeição, porque no atual estágio do desenvolvimento econômico mundial, essa questão da perfeição ou da qualidade total na produção é uma coisa essencial, seja em qual nível de ideologia que a pessoa enfoque. Ainda mais questão ideológica que a visão de empresa capitalista é a que domina. Né? Ela que foi encarregada, já um dado da sua importância como pessoa, né? Foi encarregada de escrever um livro orientando as religiosas de sua ordem, encarregada pelo seu superior. Geralmente os orientadores eram todos homens. Dentro das Carmelitas, né? Nossa Senhora do Carmo, que o Carmo foi onde o profeta Elias recebeu muitas revelações, né? E tem carmelitas homens e mulheres. Do lado dos homens, o principal é São João da Cruz, que era amigo espiritual, né, de Santa Teresa d'Ávila, ambos espanhóis. É um livro ainda dentro da programação da Contra-Reforma Católica, em vista do avanço do luteranismo, né, na Europa, isso no século XVI, por aí. Mas ela, como mulher, e o jeito dela escrever, a sua literatura, inclusive, é reconhecida como das mais avançadas dentro da própria língua espanhola, a literatura de Santa Teresa d'Ávila. E ela era de classes altas, nós já vimos falando aqui, né, antigamente, as mulheres de classe alta tinham algum mais destaque, né? Mas aí, a partir do momento que ela não casou e ia ser carmelita, ela deixava de ter destaque, que a mulher tinha destaque se casasse e teria destaque se tivesse um homem à sua frente, né? As freiras não era muito bonita, pelo que se conta de sua vida, era muito cortejada, né? Usando um termo antigo, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, muito espirituosa que causava um fascínio pela sua vivacidade, muito versada em letras, em teologia, que teria que ter a visão teológica, ela conhecia bem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ela cita muito os dois nos livros dela, é porque ela leu, né? E é isso que nós vamos acompanhar. Então tem esse clima todo dentro da visão da época medieval, mas tem esse outro lado da sua vivacidade e essa questão de ver a questão da perfeição que exige uma certa dedicação pessoal das partes, mesmo nos empregos, né?
uma certa disciplina, inclusive mental, para a organização dos trabalhos, mesmo os mais braçais dentro da indústria capitalista passam a ter técnicas cada vez mais sofisticadas que exigem uma formação intelectual maior e uma dedicação e uma, vamos dizer, um acesso intelectual para o trabalho, mesmo que tecnológico hoje em dia, cada vez mais especializado. Nós, um pouco a nossa homenagem, nós vamos fazendo algumas leituras, depois fazer algum comentário, né? Vou ler só a introdução. Em que ela fala, recebeu a incumbência, né? A introdução dela. E as irmãs deste mosteiro de São José souberam que eu tinha licença do padre apresentado, Frei Domingos Banhas, da Ordem do Glorioso São Domingos, meu atual confessor, para escrever algumas coisas de oração. Interessante que quem poderia era só um homem, ele se dignou e viu a importância de suas reflexões a autorizar ela, né, a escrever esse livro. E fala que eles tanto me oportunaram para dar-lhes alguns avisos sobre o assunto que me determinei a obedecer. Então foi de uma certa insistência, e isso em vista da sua importância, né? Que ela, dentro da época, né, era muito difícil ter essa importância, passou a ter esse reconhecimento desde o início. E hoje ela foi proclamada doutora, tem ela e Santa Clara e Santa Catarina de Sena. Santa Clara, que era amiga espiritual de São Francisco de Assis, né? Irmão Sol e Irmã Lua, Então era isso que nós queríamos falar sobre esse livro, que nós vamos abordar algumas passagens, aproveitando esse período da quaresma. E a quaresma é bom por causa disso, para as pessoas meditarem nos rumos de sua vida, seja em que sentido for, não precisa só ser no sentido religioso e estrito, mas inclusive nos Estados Unidos, a nossa cultura é dominada por eles, a cultura inglesa tem os famosos feedback. A quaresma é um grande, pode ser encarada como um grande feedback para todos, né, deles reverem a sua vida. Boa tarde.